você, só pra você. Father, we glorify you tonight. Pai, nós te glorificamos nesta noite. Jesus, we give you all praise and honor. Jesus, nós te damos todo louvor e toda honra. It's been such a joy to be with this precious congregation. Tem sido uma tamanha alegria estar com essa congregação tão preciosa e somos tão agradecidos for all we've received. por tudo que nós recebemos. And we purpose to be doers of that. E nós colocamos o propósito de sermos praticantes Which we disso. have received of your word. Destas coisas que recebemos da tua palavra. And we thank you for tonight. E te agradecemos por esta For what noite. your plan holds for this service. Pelo teu plano, aquilo que o Senhor tem para esta noite, este And we culto. respond to that E plan. nós correspondemos a este plano. We respond to what you have for us Nós tonight. correspondemos com aquilo que o Senhor tem para nós nesta We noite. look to you Nós to olhamos give para us ti, eyes that see, para nos dar olhos para ver, ears that hear, ouvidos para ouvir, hearts that are open and receptive. corações que estão abertos e receptivos. And we thank you E nós te agradecemos for words tonight por palavras nessa that bring noite heaven to earth que vão trazer o céu na terra. and doesn't leave us like they found E us. não vai nos deixar da forma que nos encontrou. We're so grateful. Somos tão agradecidos. And everybody E said, todos digam Amen. amém. Hallelujah. Aleluia. Turn around to a few people around you and give them a great big God Olhe bless para you. alguém do seu lado, dê um grande Deus abençoe para essa pessoa. Hallelujah. Aleluia. We have so enjoyed our time with you over these past few services. Nós desfrutamos tanto da comunhão, desse tempo juntos nos últimos cultos. Brother Fernando and your wife, thank you so much for having us. Irmão Fernando, sua esposa, muito obrigado por nos ter aqui. Pastor, thank you so much for allowing us to Pastor, be with you. obrigado por nos permitir estar com And vocês. for those of you who traveled to be here, E aqueles de vocês que viajaram para and for estar those that aqui. this is your home church, E para vocês que aqui é a sua igreja it's a local, joy to be with you. é uma alegria estar com vocês. And we're hungry for more, aren't Nós estamos famintos por mais, não we? estamos? More of what God has for us. Mais daquilo que Deus tem para nós. Hallelujah. Aleluia. And I want to say a great big thank E eu you quero dizer um grande obrigado to all those who have helped make this possible. a todos aqueles que fizeram, tornaram isso The many possível. hands As muitas mãos and the countless hours e as horas that incontáveis go into this event. Thank you que so much vocês for what you investiram do. com este evento. Muito obrigado por tudo que vocês What you fazem. do is not less than what we O do. que vocês fazem não é menor do aquilo que nós It's fazemos. different than our part, É diferente da nossa but it's parte, certainly not less than mas our part. certamente não é menor do que a nossa parte. So thank you so Então, much. muito obrigada. Hallelujah. Aleluia. This morning we began ministering, talking about the power of God. Hoje de manhã nós começamos ministrando falando sobre o poder de That Deus. you as a child of God, Que você como filho de Deus, you're wired with divine power. você foi criado com poder divino. And that power is for us to use every single E day. esse poder deve ser usado todo santo dia. That we don't have to wait till the crisis of life Nós shows não up, precisamos esperar as crises da vida aparecerem para but we're usarmos. to live by His power. Mas devemos viver pelo poder dele. James said that we're kept by the power of God Pedro disse que nós somos guardados pelo Through poder faith. através da fé. So for that power to come into manifestation, Então, para esse poder entrar em manifestação, we have to mix our faith with that nós temos power. que misturar a nossa fé com esse poder. In Hebrews, it talks about God's people that were delivered out of Egypt. Em Hebreus fala do povo de Deus que foi liberto do Egito. It said that the word preached did not profit them. Diz que a palavra pregada não os
trouxe proveito. And that's a sad statement to make. E essa é uma declaração muito triste a se fazer. That the word of God was of no profit to Que them. a palavra de Deus não lhes deu nenhum proveito. But it's because of how they treated that Mas word. foi por causa da forma como eles trataram a palavra. How we treat the word. A forma como nós tratamos a The place palavra. that we give the word in our daily O life lugar que nós damos à palavra no nosso dia a will dia determine what that word will do for us. vai determinar o que essa palavra vai fazer em nós. But it says in Hebrews E diz lá em Hebreus that the word preached que a palavra pregada did not profit them. não lhes proveitou And then nada. it gives the reason. E aí dá a razão por que não. Because they did not mix faith Porque eles não misturaram fé with the word that they heard. com a palavra que eles ouviram. So we have to mix faith Então nós precisamos misturar fé with what we've been teaching, com aquilo que nós temos what your ensinado, pastor teaches. com aquilo que o seu pastor It te is our ensina. privilege, É o nosso but privilégio, also our mas responsibility também uma responsabilidade To mix faith de misturar with fé God's word, com a palavra de Deus. to mix faith Misturar with the fé power of com o God. poder de Deus. For that, then it will be brought into manifestation. Porque só então isso será trazido And à we can manifestação benefit from e vamos nos beneficiar The disso. power of God does not flow O automatically. poder de Deus não flui It automaticamente. flows on purpose. Ele flui com When we propósito. join our faith to it. Quando nós unimos a nossa fé a Ele. So the word preached did not profit them Então a palavra pregada não lhes beneficiou because they didn't mix faith with it. porque não misturaram fé com isso. How do we mix faith Como é que with the nós word? misturamos fé com a palavra? Our tongue is the mixer. Nossa língua é o misturador. As we speak words of faith, Enquanto nós falamos palavras de fé, as we speak what God says, enquanto falamos aquilo que Deus then diz, what He says can come into então aquilo que manifestation. Deus diz começa a entrar em And bless our manifestação life. e abençoar a nossa vida. In 1 Corinthians chapter 2, verse 4, Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, Paul wrote and he said, "My speech Paulo disse: a minha pregação, and my preaching a minha palavra e a minha pregação was not with enticing words of man's wisdom." não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana. It wasn't just a mental transaction. Não era apenas uma transação mental, Just reaching, coming out of the mind of Paul, apenas saindo da mente de for Paulo, then it could only land in the mind of the people. porque assim só iria chegar na mente das pessoas. But it came out of his spirit. Mas saiu do And he espírito says, dele. "But my speech Ele disse: a minha palavra and my preaching e a minha pregação was in demonstration of the Spirit foram em demonstração do espírito and the power, e de poder, that your faith para que a vossa should fé not stand não se apoiasse in the wisdom of man, em sabedoria but humana, that your faith should mas que stand a sua fé se in apoiasse the power of no God." poder de Deus. So Paul is letting us Então o know apóstolo Paulo está nos The power of avisando: God o poder de Deus comes into manifestation entra em manifestação whenever we mix our faith. toda vez que nós misturamos a nossa fé. And we have to believe that the power of E God nós temos que crer que o is poder at our de Deus disposal. está à nossa and disposição that it will work for us e vai funcionar para when we nós join our faith to quando it. nós colocamos a nossa fé nisso. Amen. Amém. On one occasion, Numa ocasião, Jesus appeared to Dad Hagen. Jesus apareceu para o papai Reagan. Kenneth Hagin was the spiritual father to my husband and I for decades. Kenneth Reagan foi o meu pai espiritual do meu marido por décadas. And Jesus said to Dad E Hagin, Jesus disse para o papai Reagan, He said, "When I was on the earth, ele disse: quando eu estava na terra, I was the power of God. eu era o poder de Deus. If people needed power, Se pessoas precisassem de poder, they had to get to where I was. elas tinham que chegar onde eu estava. And that's why the people thronged me. E é por isso que as multidões To me touch me. acompanhavam e tentavam me tocar. That's what the woman with the issue of blood did. Foi isso que a mulher com problema de She fluxo de heard that sangue Jesus was anointed, fez. Ela ouviu que Jesus With era power. ungido com poder. and she got out of her home. E ela saiu de casa. She found where he was. Ela foi para onde ela estava. And when she found him, there was a multitude around E him. quando ela o encontrou, havia uma multidão ao But she redor dele. pressed her way through the Mas ela crowd. pressionou
pela multidão. And she touched that mantle upon E ela him. tocou naquele manto And dele. the power of God E o poder de that he was Deus, anointed com with o qual ele era ungido, flowed out of him fluiu de and into her. fora dele para ela. She received a miracle that day Ela recebeu um Because milagre she naquele believed. dia, porque ela creu that if she could touch that que se power, ela tocasse naquele that poder, power would change her body. aquele poder iria mudar o corpo dela. Her miracle did not begin with Jesus. O milagre dela não começou com Jesus. Her miracle began when she got out of the O house. milagre dela começou quando ela saiu de casa. If I could say this, Se eu pudesse When you dizer need a isso, miracle, quando você precisar de um get out of milagre, your house saia de casa and get to where the power of e God vá is para flowing. onde o poder de Deus está What am I fluindo. talking Do about? que eu estou Get falando? to your local church. Vá para a sua igreja local. Get to your local church. Vá para a sua igreja local. Amen. Amém. She didn't just wait for Jesus to show up at her door, Ela não esperou Jesus aparecer na porta da casa but dela. she took action. Mas ela tomou toward the power ação of God. em direção ao poder de Because to Deus. receive God's power Porque para receber o poder de Deus is not automatic. não é automático. It involves us. Envolve a nós. We have a part to Nós play. temos uma parte a fazer. Many just sit back and wait for God to do Muitos something. sentam e relaxam e esperam Deus fazer alguma coisa. And God invites us E Deus nos to convida assign His power. para designar to o our poder need. dele na nossa necessidade. Hallelujah. Aleluia. So Jesus said Então Jesus to disse Dad Hagen, para o papai when I Reagan, was on the earth, quando eu estava na I terra, was the power of eu God. era o poder de If Deus. people needed Se power, pessoas precisavam they do had to get poder, to where I elas was. precisavam chegar onde eu estava. That's why the multitude thronged Era me to por touch isso me. que a multidão vinha e me apertava. But Jesus went on and said, Mas Jesus continuou e but disse: now that the Holy Ghost is on the earth, agora que o Espírito Santo está He na is terra, the power of God. Ele é o poder de Deus. and He is present E everywhere. Ele está presente em toda parte. That's why power is present É everywhere. por isso que poder está presente Holy em toda Ghost is parte. in you if O you're born Espírito again. Santo está em você se você nasceu de in novo. you. Ele está em So você. power is in Então you. poder está But em He's also você. in the earth. Mas Ele também está na So terra. power is present Então poder in the está earth. presente na terra. That's what the day of Pentecost was about. Foi isso que se trata o dia de Pentecostes. The Holy Ghost changed residences. O Espírito Santo mudou de No residência. longer residing in heaven, Não mais residindo came na to terra, reside in the no earth. céu, mas veio residir na terra. we don't know what it's like Nós não sabemos to be como on the é earth estar na without the terra presence of the Holy sem a Spirit. presença do Espírito The Santo. Old Testament saints, Os santos do Velho were on the Testamento earth. estavam na terra, the earth that the Holy Ghost wasn't na present in. terra onde o Espírito Santo não estava we're presente under a para better atuar dessa day, forma. E nós under a estamos better covenant. em melhores dias com Because melhores Jesus promessas. said to his Porque disciples, Jesus disse para os seus I'm going to discípulos: go away eu vou and I'm going to pray the e Father eu vou orar ao and Pai. He will send the E Holy Ele Ghost. vai enviar o Espírito And on the Santo. day of Pentecost, E no dia de the Holy Pentecostes, Ghost o Espírito entered Santo the earth. entrou na Through the terra. upper room Através was do His door cenáculo. of entrance. A porta But de He didn't entrada stay foi in that ali. upper room. Mas Ele não ficou He ali no went throughout the cenáculo. whole earth Ele through foi that por location. toda a terra através daquela localidade. Hallelujah. Aleluia. But He had to enter Mas Ele teve que entrar where people were in faith. onde pessoas estavam em fé. Jesus told His disciples, Jesus disse para os seus go to discípulos: Jerusalem, vá para Jerusalém. tarry there till the Espere Holy lá Ghost arrives. até que o Espírito Now Santo that He chegue. has arrived, Agora que Ele we chegou, don't have to tarry nós não anymore. precisamos mais But esperar. they had to be in unity. Agora eles precisavam expecting estar God's word em to come to unidade, pass. esperando a palavra de Deus Expecting the Holy acontecer, Ghost to arrive in the esperando o earth. Espírito Santo chegar na terra. Because the Holy Ghost needed a door of entrance, Porque o Espírito Santo precisava uma porta a de door of faith. expressão vocal, To uma enter through. porta da fé In that upper para room, passar. E naquele Where the cenáculo, 120 disciples onde were gathered, aqueles 120 discípulos estavam, they gave Him access to the earth. eles deram a ele acesso When à we get to terra. heaven,
Quando nós we chegarmos need no to céu, thank those 120 nós temos que people agradecer aquelas who had 120 faith pessoas que tiveram fé to believe suficiente para in crer the power of no God poder de Deus and be a place e where the ser Holy Spirit lugar em que o was welcome Espírito to enter the Santo whole earth pode through. entrar na terra. Hallelujah. Aleluia. But your life Mas a sua is vida to be the place deve ser o where the lugar Holy Ghost can manifest onde o through. Espírito Santo pode se Not only to manifestar, bless your life, não só para abençoar a but sua to bless vida, other people. mas para abençoar outras pessoas. And Jesus said, E Jesus disse: now that the Holy Ghost is present, agora que o Espírito Santo está and presente He's present e ele everywhere, está presente em toda there's parte, power present everywhere. existe poder presente em toda parte. Jesus told His disciples, Jesus disse aos seus it's discípulos: expedient or it's better for you é melhor para você that I go away. que eu vá, Because if I go, porque se eu for, I'll ask the Father. eu vou pedir ao And He'll Pai send the Holy e Ele Ghost. vai enviar o Espírito Jesus Santo. was confined as a human being Jesus, ele era confinado como um ser to the human humano, body. a um corpo humano. So there could only be power where Então, His body só was. podia ter poder onde o corpo But the físico Holy dele Ghost estava, mas o Espírito is present Santo everywhere. está presente em toda That's parte. why it was better É por isso for que era Jesus to melhor leave para Jesus and the ir Holy embora Ghost to come, e o Espírito Santo because vir, power is present porque everywhere. o poder está presente em toda parte. That's why when you need a miracle, É por isso que quando você precisa de um you milagre, don't have to wait to você come não to tem church que esperar chegar na because igreja, power is present porque o poder está in your presente home, na sua casa, in your kitchen, na sua cozinha, where you are, onde você in your está, car, no seu in carro, your place of no business. seu lugar de All trabalho. you have to do Tudo que você is tem que mix fazer your faith é misturar with a tua that fé power, com esse and poder, that power e esse will come poder into vai se manifestation. manifestar. Hallelujah. Aleluia! Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Let's become skillful Vamos nos tornar habilidosos releasing our faith em liberar in the nossa power fé of God. no poder de and not Deus. just wait until E church não só time. esperar quando é no momento da But if igreja. you need power in the Mas middle of the se night, você precisar do poder no meio You da wake noite, up você and your acorda. baby has symptoms, E seu bebê tem There's sintomas, power right there. tem poder ali naquele you'll momento. believe it. Se você crer nisso, it's not about what you feel. não se trata daquilo que It's você about what you sente, believe, se trata daquilo and que it's você about what crê you say. e daquilo que você diz. that power will E come into esse poder vai manifestation entrar em operação and do a work. e fazer a obra. Hallelujah. Aleluia! Jesus went on to tell Dad Jesus Hagin, continuou dizendo para o papai Reagan, because the Holy Ghost is present everywhere, porque o Espírito Santo está presente em toda power is parte, present o everywhere. poder está presente em toda parte. You know that's why you can get someone saved in a grocery store? Você sabe que é por isso que você pode fazer alguém nascer Because de novo saving power dentro is de um everywhere. supermercado, porque o poder Because de the Deus Holy está em Ghost toda is parte. everywhere. O Espírito Santo You está can em toda minister to parte. any need, Você pode ministrar any para location qualquer in the earth. necessidade em qualquer localidade And God da will terra. manifest. E Deus vai se manifestar. no matter what the need Não is. importa qual seja a But necessidade. Jesus went on to say E to Dad Jesus Hagin, continuou dizendo para o papai Reagan, there's enough power tem poder in suficiente every sick room em cada quarto de doentes, and in every hospital em room cada quarto de to hospital, raise up that sick one. para levantar da cama aquela pessoa doente. And then he gave the conditions. E então ele deu as condições. If they only know it's Se present eles souberem que está presente and will give it action. e derem ação a isso, Just because it's present só porque está presente, doesn't mean it's moving or não manifesting. significa que esteja se movendo ou Somebody has manifestando. to believe that it's Alguém present. tem que crer que aquele And poder está somebody has presente. to give it action. Alguém tem que dar ação a isso. But Jesus said, Mas Jesus disse, there's enough power tem poder in suficiente every sick room. em cada quarto de hospital. If there's someone in your home Se tem alguém na sua and they're casa sick and laid up in e eles bed, estão doentes, There's deitados na enough cama, power tem poder in that suficiente sick room nesse quarto agora to raise mesmo them up. para ressuscitá-los, Jesus said that levantá-los. power was there to raise them up. Jesus disse, esse poder está presente para Not leave them like levantá-los, they are. não deixá-los como estão. He said there's enough power in every Ele hospital disse, room tem poder suficiente em cada quarto to de raise cada up that hospital sick one. para fazer esse doente raise up levantar, that sick one. para fazer esse doente He levantar. regardless
regardless of how advanced their condition, Independente de quão avançada a condição da regardless of pessoa how long esteja. they've been in that Independente de situation, quanto tempo a pessoa esteja the nessa power situação. that is in O us, poder que há em the power nós. of the Holy Ghost, O poder do that's Espírito present Santo everywhere, que está presente em toda parte enough é to deal with suficiente every single para need of lidar com mankind. qualquer necessidade da humanidade. I pastored for 25 years. Eu pastoreei por 25 And if anos. someone of my congregation contacted E us se alguém da nossa congregação nos and said, contactasse Pastor Nancy, I'm in the e hospital, dizia, pastora Nancy, eu estou We no would go there and hospital, pray. nós iríamos lá e and I would orava. always E say, eu sempre dizia that sick one, para aquela pessoa "There's doente, enough power tem poder in this suficiente hospital room nesse to quarto raise de you hospital para te levantar There's enough daqui. power Tem poder right here. suficiente aqui it's mesmo. already here. Já está We don't have aqui. to pray. Nós não and ask precisamos God to orar e send it. pedir Deus para There's enough enviar. power O poder está right here presente, to raise suficiente you up. aqui para te levantar. But you have to believe it. Mas você tem que crer nisso. And you give it action. E você dá ação a speaking isso, words of faith. falando palavras de fé. One day, Um dia, Brother Copeland and I were texting each other about something. o irmão Copeland e eu estávamos trocando mensagens a respeito de algo. And I knew he had just gotten back from Lima, Peru. E eu sabia que ele tinha acabado de chegar do Peru, So Lima. I texted him and in Então this eu conversation, mandei mensagem para ele nessa and I conversa. said, "How were your meetings in Lima?" Eu disse, como é que foram os cultos em Lima, And then no the Peru? phone rang. E aí o telefone tocou, His name came up on the o phone. nome dele apareceu. And when his name comes up on my E phone, quando o nome dele aparece I no meu look at it, telefone, eu then I go. olho, eu faço, makes you nervous. te faz ficar nervosa. When Kenneth Copeland calls you. Quando Kenneth Copeland te liga, você fica nervosa. And I said, Brother Copeland, tell me about the meeting. Eu disse, irmão Copeland, me diga como foram os cultos. And he said, Nancy, Ele disse, Nancy, we were holding a meeting in a big arena. nós estávamos tendo os cultos numa grande arena. And he said, I want to tell you about a E testimony. eu quero te contar um testemunho. Down the road from the arena was a hospital. Na mesma rua dessa arena tinha um hospital. He said, there was a woman in the hospital room. Ele disse, lá nesse hospital tinha uma mulher. And she was there with cancer. E ela estava lá com She câncer. had cancerous growths in her body. Ela tinha caroços de câncer, tumores malignos pelo corpo inteiro. We were having a meeting in the daytime. Nós estávamos tendo cultos And durante she o was in her dia. hospital room. E ela estava lá naquele The hospital. doctor was in her room at the O time. médico dela estava dentro do quarto she do hospital said to com the ela. doctor, E ela disse para o médico. She said, I'm burning up like on Ela the disse, inside. estou me queimando todinha It por feels like I'm dentro. on fire. Parece que eu estou pegando fogo. And he checked her E body ele checou o corpo dela, where those cancerous growths were, onde estavam aqueles tumores and they weren't malignos. there anymore. E eles não estavam mais They were lá. completely gone. Completamente So he sumidos. dismissed her. Então ele From deu the alta hospital para that ela day. do hospital naquele dia. So to get to her home, E para chegar na casa dela, she had to walk out of the hospital Ela- past this arena ela tinha que sair do hospital e passar em frente a essa arena, where Brother Copeland was holding his crusade. onde o irmão Copeland estava fazendo as suas And cruzadas. she heard all the people in there. E ela viu e ouviu o povo, aquela she multidão became ali, interested. e ela ficou interessada. And she went into the E building. ela entrou dentro do And prédio. when she walked E in, quando ela entrou, they were giving the altar call. eles estavam fazendo o So apelo. she walked from the back of the building. Então ela entra nos to the fundos front do prédio and até na answered the altar frente call. e corresponde And then she ao told Brother apelo. Copeland and his E team, ela disse para o irmão Copeland e a testimony. equipe dele do testemunho he said, dela. I was just in the hospital Ela right disse, down the road. eu estava aqui no hospital, nessa mesma And rua. fire came on E me. o fogo começou a queimar em mim. And all the cancer E left. todo o câncer saiu do meu corpo. And I said, Brother E Copeland, eu disse, irmão Copeland, I reminded
reminded him of what Jesus Eu said. me lembro daquilo que There's Jesus enough disse, power que tem poder in every suficiente hospital room, em cada in quarto every de hospital, sick room, em cada to raise quarto up that de sick doente, para levantar essa pessoa I doente. said she got in proximity Eu disse, ela ficou na of the proximidade power of God do poder de that was in Deus manifestation que estava em in manifestação your arena. na sua arena lá. And it went out. E esse poder saiu. And that power moved and E raised esse her up. poder se manifestou e a levantou. I said, don't you remember Eu disse, o senhor não in the lembra? book of Maria Woodworth Etter, No livro da Maria Woodworth Etter, she had amazing revivals that happened. ela tinha avivamentos impressionantes que aconteciam. And when they would do tent E crusades, quando eles faziam cruzadas nas tendas, the power of God would go out in a radius o poder de Deus saía e alcançava 50 um miles raio around that tent. de mais ou menos 50 milhas, And cerca de everyone on the road 75 would fall out into the quilômetros. power of God. E todos naquela their homes mediação caíam no poder de fall out under Deus. the power of Pessoas God. que estavam em casa caíam Because she no poder knew de Deus, porque how ela to sabia activate como the power of ativar God. o poder de And it will Deus. work in a E radius. aquilo It operava won't em um just bless raio. you. Não só vai te It'll abençoar, bless those who get vai in proximity. abençoar aqueles que estiverem à sua volta. And I said, Brother Copeland, E eu disse, irmão that's Copeland, what happened. foi isso que That aconteceu. power moving in your Esse arena. poder se Went movendo out na in a seu radius. culto na arena alcançou um And it raio activated that power e in her ativou room. aquele poder no quarto onde And ela then Brother estava. Copeland made the E o statement. irmão Copeland então fez uma He declaração. said, Nancy, Ele disse, Nancy, no telling how many other people eu não tenho nem como dizer were raised up out of that como outras hospital pessoas também foram levantadas never daquele heard hospital about. que nós nunca ouvimos falar. Because when power Porque quando o is brought poder into manifestation, é trazido à manifestação, change. coisas I mudam. believe Eu in creio the power of no God. poder de Deus. That power Esse is poder waiting for está us esperando por to nós release faith, para liberarmos a in nossa that fé power, nesse to poder bring it into para manifestation. fazê-lo manifestar. I was preaching in my church years Eu ago estava pregando na minha igreja anos on the atrás power of God. sobre o poder de Deus. I was teaching them the same thing I'm teaching Eu you. estava ensinando a eles a mesma coisa que eu estou te That it's ensinando. present. Que Ele está We don't have presente. to ask God to send Não more temos power. que pedir Deus para enviar The Holy mais Ghost has poder. already been O sent. Espírito Santo já God foi doesn't enviado. have any other power Deus não to tem send. mais outro We poder don't para need any mandar. other power. Não precisamos de The outro Holy poder. Ghost power is O enough. poder do Espírito Santo é suficiente. More than enough. Mais do que suficiente. Amen. Amém. And I was preaching about the fourth Sunday E eu estava pregando a respeito do quarto, mais ou menos no quarto domingo, on the power of God. no poder de Deus. And up out of my spirit came these words. E no meu espírito veio essas palavras. I would walk to this side of the platform Eu ia para essa parte da and I would plataforma say, let the power fall. e eu dizia que o poder caia. Then I would walk to the other side of the platform E eu ia para o outro lado da and I plataforma would say, let the power fall. e eu dizia, deixa o poder cair. And I'd go back and forth, E eu ia de um lado para o outro, just saying, let the power só fall. dizendo que o poder caia. But I'm a little bit uncertain Mas eu estava um pouquinho about what I'm incerta hearing myself say. a respeito do que eu estava Because I've been falando. preaching the powers here. Porque eu estava pregando que o But poder then está I'm aqui. hearing myself say, let it Mas fall. eu estou agora me ouvindo dizer, deixa o poder cair. So I said to God, have I been preaching it Eu wrong? disse, Deus, eu estou pregando And I'm errado. saying these words E eu to the estou congregation, dizendo essas but palavras I'm para a having a igreja. conversation with E eu estou God. aqui tendo essa conversa com Deus. And I said, have I been preaching E eu this disse, wrong? eu estou pregando isso de forma errada? And he gave me this illustration, E ele me deu essa ilustração. like at a child's birthday party. Como a festa de aniversário de uma criança. Sometimes they'll have a piñata at that party. Às vezes eles têm aquele... Did they have those aquele... here? Yeah, they do. Aquele... hã? Aquela quebra-panela que você tem um barro assim, você pega um balão de doce. Não, mas é algo que bate com É o quê? Quebra-panela. Okay. It's different in different regions. Yeah, So yeah, I was yeah. trying to get the region right. So it's like a cardboard figure, É como an animal.
É como, por exemplo, tem um formato de um and they fill animal it with candy and e treats. coloca um tanto de doces dentro. Yes? É esse? In America, Nos Estados I Unidos, don't know how they do it here, eu não sei como é que eles fazem aqui. but they blindfold the child. Do they do that here? Colocam Oh. uma venda no rosto da criança And then they give them a stick e dá para elas um bastão. and tell them to start swinging. E fala para essa criança começar a girar o bastão, tentando acertar. I've always said a man came up with that. Eu disse, só um homem Not a pode ter mother. tido essa ideia, não foi uma mulher não. Não foi uma To mãe. blindfold a child. Para colocar uma Hand him a venda no stick menino, na and tell him to criança, start swinging. e dar um pedaço de pau para ele, mandar ele começar a bater por todo canto. And God said the power of God E Deus disse, o poder de Deus is like that piñata. é como essa panela de... Quebra-panela. Campa panela. Quebra. Is that the right word? Quebra-panela. Campa panela. Quebra-panela. Campa panela. Inside that campa panela Dentro desse quebra-panela is everything those children want. tem tudo que as The crianças candy, querem, the os treats. doces, tudo. But they're not partaking of that Mas eles não estão until participando someone daquilo. strikes that Até que alguém Quebra-panela. acerte o quebra-panela and opens it up. e abre o quebra-panela. Contained in the power of God Contido no poder de Deus is your miracle. está o seu Contained milagre. in the power of Contido God no is poder your de Deus healing. está a sua cura. Contained in the power of God Contido no poder is de your Deus answer, está a sua resposta, your wisdom, a sua sabedoria, victory. a sua But vitória. just because it's contained Mas só porque ele está doesn't mean you're contido, partaking não of it. significa que você esteja It's got to be participando struck disso. Tem que ser acertado so it can fall para ele and you cair can gather it up. e você It's ajuntar. got to come into Tem que manifestation. entrar em manifestação. What causes the power of O God que é que faz o poder de to be Deus struck and come ser into manifestation? acertado e entrar em manifestação? The stick has to hit the campa panela. O bastão tem que acertar o quebra-panela And it will open it up e vai abrir. if they hit it right. Se acertarem da forma certa, Words o quebra-panela abre. É palavras de Your fé. words of faith As suas palavras are de the fé stick são o that strikes bastão the power que of God quebra o and quebra-panela opens it up e abre o quebra-panela to strike that power. para fazer. Ok, go on. Campa panela. Your words of faith As suas palavras de fé have to be released, têm que ser liberadas. or what's contained in the Ou power aquilo que está won't contido flow. no poder não vai fluir. The kids are not content As crianças não ficam to have the campa satisfeitas panela in the room. de ter o quebra-panela na They sala. want what's Eles inside querem o que está lá I'm not dentro. content Eu não estou to have satisfeita power. em ter I want poder. what that power Eu quero contains. aquilo que o poder contém. Striking that power. Batendo nesse poder. When one child strikes that campa panela Quando uma criança bate no and it quebra-panela opens up, e o quebra-panela all abre, the treats fall out. todos os docinhos pirilutos caem. Everyone in the room Cada uma pessoa has naquele access lugar tem to acesso what was contained in there. tem acesso ao que tem It's not contido just ali. the one that struck it. Não é só aquele que acertou When o you quebra-panela. Quando você How to strike aprende the power of como God, acertar o poder it de won't Deus, just feed and bless não your vai life. só abençoar But você, everyone mas todo in the mundo room no seu redor, can na sua gather up sala, their healing, pode pegar a gather up cura, their miracle, pode pegar o gather milagre, up their help. pode pegar a ajuda para ela. Aleluia. Aleluia. Just because it's present Só porque está presente doesn't mean it's falling. não significa que esteja Doesn't descendo, mean it's in caindo. manifestation. Não significa que esteja em manifestação. So it's not enough to appreciate Então, that we have power. não é suficiente só apreciar que temos poder e We entender have to isso.
We have to cooperate Nós with temos it. que cooperar com Strike that isso. power. with Atinja our esse words poder of faith. com as palavras To da open fé up the flow para abrir of o that fluir power. desse poder. Hallelujah. Aleluia. Years ago, Anos atrás, my husband and I were invited. meu marido e eu fomos convidados We were invited to preach in Maui para pregarmos em Maui. because somebody's got to go preach to Porque people in Maui. alguém tem que ir pregar no Maui, no Havaí. My husband said, Meu marido disse: we'll stay a few days past the meetings to have a vacation vamos time. ficar uns dias a mais para a gente ter umas férias. So we took our 2 sons and our Então, daughter-in-law, levamos os nossos 2 filhos, nossa nora conosco, and we were there in e Maui. nós estávamos ali em Maui. We were going to be there about 8 days. Nós iríamos ficar cerca de 8 dias. On the second day, No segundo a dia, storm came in. uma tempestade aconteceu. And it blew out all the power at our resort. E queimou toda a eletricidade, cabos e lights, fios do nosso lado, no devices numa could parte be da ilha. charged. Equipamentos não podiam ser No carregados. appliances worked. Nenhum eletrodoméstico estava funcionando. raining. Estava It chovendo was stormy muito. and dark outside Tempestade e tudo escuro lá for nearly the fora. whole time we were there. Por praticamente o tempo todo que estávamos But we ali. still had the church service. Mas ainda assim tínhamos cultos na igreja. So ladies, you know this. Então, mulheres, vocês It's sabem not disso. very easy Não é muito to get fácil dressed se vestir when you have no power. quando você não tem eletricidade. Hair dryers don't work. Escovas de cabelo não vão funcionar, secador There's de no cabelo. lights. It's dark in the Não tem room. luz, está tudo escuro. You're trying to put on makeup. É hora de colocar a Your clothes are maquiagem. wrinkled. A sua roupa The está irons toda don't work. amassada, os ferros não So funcionam. we got to church, Então a gente chega na igreja, clothes wrinkled, tá com roupa Hair amassada, wrinkled, o cabelo face amassado, wrinkled, o rosto amassado. looking rough. Bem difícil a aparência. Yeah. And I came into revelation when I got to the church. E eu recebi uma revelação quando eu cheguei na igreja. It's only the side of the island we were on that Era had no só o power. lado da ilha onde nós estávamos que não tinha eletricidade. The side of the island the church was on had O power. lado da igreja onde a igreja estava tinha eletricidade. So when we walked into the church, Então quando a gente entrou na I igreja, thought everybody's going to look as bad as me eu pensei, todo mundo vai estar horrível But igual a they mim. didn't. Mas não estavam because não. they had power. Porque eles tinham eletricidade. You could look at us. Você poderia olhar para And nós tell e dizer what side of the island we had just come qual from. lado da ilha a gente tinha acabado de chegar. You could look at us Você podia olhar para and nós tell whether or not e nos we dizer had access to se a power. gente tinha acesso à eletricidade ou não. We can look at our life Nós podemos olhar a nossa and vida know whether or not e saber have we been se accessing power temos or tido not. acesso ao poder ou não. Because when you access power, Porque quando você acessa o poder, life looks different. a vida é But diferente. if we don't activate Mas power, se nós não ativamos o our lives poder, will look like we have no power. nossa vida vai parecer como se não We não should temos never poder. live a life Nunca deveríamos that looks viver uma like vida que parece we have no divine que não power. temos poder divino. Amen. Amém. We should activate that Nós power. devemos ativar esse poder. Hallelujah. Aleluia. Power Poder makes life better. faz a vida ficar melhor. That's why God wired us. É por isso que Deus with nos power criou, nos designou to give us com the poder best life. para nos dar a melhor vida. Amen. Amém. Dad Hagen Papai Reagan was in a car with Brother Norval Hayes. estava no carro com o irmão Norval Reis. And Brother Norval told us the story E o irmão Norval nos contou a história. that Dad Hagen was driving down the road and Que stopped at a red light. O papai Reagan estava dirigindo o carro e parou no sinal de And a trânsito. man who was crippled came struggling to walk across the crosswalk. E o homem deficiente, com muita dificuldade, tentando atravessar a rua. And Brother Norval said E o irmão Norval disse to Brother Hagen, para o papai Reagan: "Is it the will of God é vontade de Deus to heal that man?" de curar esse homem? And Brother Hagen said, E o "Yes, irmão Reagan disse sim, if someone will pay the price." se alguém pagar o preço.
What did he mean? O que é que ele quis dizer? Jesus already paid the Jesus price. já pagou o for preço healing. para a cura. But what did Dad Hagen Mas mean? o que é que o papai Reagan estava dizendo com Someone isso? has to pay the price. Ele estava querendo dizer, alguém To tem que become pagar o skillful preço de se tornar with the power habilidoso of God. com o poder de Deus, So that we can not only receive para que nós the não miracles só we need, recebamos o not only milagre que receive the power precisamos, we need, não só recebamos but so o poder we que can minister it precisamos, to others mas para também who need the ministrar power of a God. outros que também precisam do poder de So we Deus. must pay the price. Então nós precisamos become pagar o skillful preço de nos tornar with the power of habilidosos God. com o poder de Deus. We want to hear Jesus say when we get to heaven, Nós queremos ouvir Jesus dizer quando chegarmos lá no céu: well done, thou good and faithful servant. muito bem, servo bom e fiel. Many times people just say, I just want to be faithful. Muitas vezes pessoas dizem, eu só I quero just ser wanna be fiel. faithful. Eu só quero ser fiel. But that's not what Jesus Mas listed não é first. isso que Jesus listou primeiro. Well done, thou good Ele disse, muito bem, and bom faithful servant. e fiel servo. If we're not good at our job, Se nós não formos bons no nosso our trabalho, employer won't promote us. nosso We have to empregador be não good vai at nos our promover. job Nós to temos be que ser promoted. bons no nosso We trabalho have para to be sermos good at our promovidos. job Bons no to nosso be trabalho hired. para sermos What's that mean? contratados. O We que have to significa? grow in skill. Nós temos que crescer em Even habilidade, within our profession, até mesmo na nossa so that we profissão, can be promoted. para nós sermos Even promovidos. so, Assim também, God needs us to be faithful. Deus precisa que nós sejamos But fiéis, first, He needs us mas to be skillful. primeiro Ele precisa que nós sejamos habilidosos. It doesn't do any good Não faz nenhum for an bem employer to hire someone empregador empregar who alguém is faithful. que é fiel. They show up every day, Eles aparecem todo they dia, show up on time, eles chegam no horário but they certo, never develop any skill at mas their eles profession. nunca desenvolvem talento ou habilidade na They profissão do a bad delas. job, Eles fazem um trabalho but they're ruim, faithful to show up mas são fiéis em to do a aparecer bad no horário job. para fazer um No trabalho employer ruim. needs that. Nenhum empregador God precisa doesn't just disso. need us faithful. Deus não quer só que nós He sejamos needs us fiéis, skillful Ele precisa que nós with the sejamos word of habilidosos com a palavra with de faith Deus, com a in fé, our prayer life, na nossa vida de with the oração, power of com o God. poder de He Deus. needs us to be skillful Ele precisa que nós sejamos so habilidosos He can say to us, para Ele poder nos dizer, well done, thou skillful muito bem, and faithful servant. habilidoso, bom e fiel. He needs us to be skillful Ele precisa que nós sejamos and then habilidosos faithfully bring that e skill fielmente trazer essa so He habilidade can work through para us. que Ele então opere através de nós. God cannot work through unskilled labor. Deus não pode trabalhar através de um obreiro An que não employer doesn't tem want to hire habilidade. Unskilled labor Um empregador não quer because they don't empregar help get the job uma done. pessoa que não tem habilidade, porque We're essa to pessoa get não a vai job done ajudar for God. o trabalho. Nós That means we must precisamos grow in fazer skill. o trabalho de Deus e We precisamos must crescer em become habilidade. skillful with the power of Precisamos God. nos tornar We have to habilidosos be com o poder de interested Deus, enough interessados to o become suficiente skillful. para sermos habilidosos. For centuries, Por séculos, there's electrical currents in the atmosphere tem corrente elétrica na since the time atmosfera, of Adam. desde o momento de Adão. But there was no skill Mas não havia habilidade with that electrical current. com essa corrente elétrica presente. And different scientists E cientistas toward the end of diferentes, the 1800s, no finalzinho dos anos de they started 1800, getting interested eles enough começaram a ficar interessados o studying. suficiente e começarem a estudar. and they began to wonder, E eles começaram a se perguntar: can we initiate podemos iniciar contact with contato power? com poder? Benjamin Franklin Benjamin Franklin saw lightning in the sky, viu um relâmpago no and he céu. recognized that was a concentration of power. E ele reconheceu que aquilo era uma concentração de wondered, energia. Então ele se perguntou: Can I initiate contact eu with that posso power? iniciar contato com esse poder? So he put a key on a kite string, Então ele colocou uma chave sent up that kite, e colocou numa pipa, and that metal e aquele metal attracted that power. atraiu aquele And he poder. realized, E ele I can reconheceu: initiate eu posso iniciar contact with contato power. com essa energia, com esse poder.
And then other scientists, E outros cientistas, They realized eles they perceberam could not only initiate que eles não contact, só podiam iniciar with power, o contato com they aquele could poder, generate eles electrical podiam power. generar, They could store gerar electrical poder power. elétrico, eles Then they podiam could conduct armazenar electrical power e and conduzir send it out. poder elétrico, energia elétrica e Because enviar they para outros became lugares, skillful. porque eles se tornaram The whole earth was habilidosos. changed Toda a terra foi when men mudada gained skill quando o homem toward the ganhou electrical power that was habilidade here all along. para com a eletricidade que estava aqui But o tempo since the day of todo. Pentecost, Mas desde o dia de divine Pentecostes, power poder is in the divino atmosphere. já está na It's in atmosfera, us. já está em nós, It's everywhere we're está at. em todo lugar que and vamos. we have to become skillful E nós precisamos nos with tornar that power habilidosos com esse and not poder leave it e não unaccessed. deixá-lo When inacessível. so many people Enquanto tantas need pessoas their lives blessed by that power. precisam ser abençoadas por esse poder. Hallelujah. Aleluia! On one occasion, Numa ocasião, my husband was conducting a meeting, meu marido estava conduzindo um culto and he was having a hard time knowing what direction to preach e that ele night. estava tendo dificuldade em saber qual direção tomar naquela noite. So he just kept having the musicians Então to ele keep going. só pedia os músicos para continuar cantando. And finally, E finalmente, he had the little gal who played the organ to get on the organ. a moça que tocava o órgão, ele pediu essa moça And para while subir she e was tocar. playing the organ, E enquanto ela tocava no órgão, out of that organ speaker, do alto-falante God do opened my órgão, husband's eyes, Deus abriu os olhos do meu marido. and he saw the glory of God start E ele rolling viu out like a a cloud glória de Deus entrando como uma out of the nuvem speaker of that organ. através do alto-falante daquele órgão, And daquele that cloud piano. got larger and larger. E aquela nuvem ficou grande, more and maior more e dense. maior e mais densa. And then all of a sudden, E de he repente, saw a leg step out, and Jesus stepped out of that ele cloud. viu uma perna sair daquela And nuvem stood e ele in viu front of my Jesus saindo da nuvem e ele ficou na And he frente do meu spoke to marido. him. E Jesus falou com ele. Now, when Jesus would appear to Dad Hagen, Agora, quando Jesus aparecia para o irmão Reagan, people would ask Dad Hagen, pessoas perguntavam para o irmão Reagan: what's the most outstanding characteristic about qual é a Jesus? característica mais marcante de Jesus? He would say his Ele eyes. dizia os olhos He dele. said they look like pools of Ele liquid diz, love. os olhos dele é como poços de amor His líquido. eyes look like you could see into a Os- miles deep. Os olhos de Jesus é como você conseguisse ver milhares de But my distância. husband said that night, Mas meu marido disse que When he naquela saw noite, Jesus, quando and ele Jesus viu stood in front of Jesus him, e Jesus ficou na frente and dele, Jesus naquela spoke to visão, him. Jesus falou com ele. my husband said, I didn't see eyes that look like liquid love. Meu marido disse, eu não vi olhos como poços de amor líquido. He said, lightning bolts Ele disse, shot out of his eyes foi como se at relâmpagos me. estavam saindo dos and olhos said, dele you're em not mim. being skillful. E Jesus disse para ele, você não está With the sendo healing anointing. habilidoso com a unção de cura. And then Jesus stepped back into that E cloud. Jesus entrou de volta para aquela So nuvem. Jesus rebuked him Então Jesus o repreendeu Specifically, especificamente because he wasn't being skillful with Porque that tangible healing ele não anointing. estava sendo habilidoso that com he aquela was unção anointed tangível, a unção com que But ele foi ungido. generally, E em geral, Jesus was displeased Jesus estava due to desagradado lack of skill. por causa da falta de When we lack habilidade dele. skill, Quando nós temos falta heaven's de not habilidade, pleased. os céus não estão Because felizes. he's given us his word. Porque ele nos deu a He's sua given us palavra. the Holy Ele Spirit nos to deu help o us Espírito Santo para nos so that we can ajudar. grow in skill. Para nós crescermos And that em which is habilidade. entrusted to us. E aquilo que foi confiado a Skillful nós. with faith. Habilidosos em Skillful fé. with the word. Habilidosos na Skillful with the palavra. power of Habilidosos com o poder de Skillful Deus. in what we're called to do. Habilidosos God para aquilo que nós expects us fomos to grow in chamados. skill. Deus quer que nós Because cresçamos em lives habilidade. depend upon it. Porque vidas dependem disso. When Jesus rebuked my husband, Quando Jesus repreendeu meu he marido said, you're not being skillful e with the disse, healing você anointing. não está sendo habilidoso com a unção de That meant cura. that there were people that should have been healed. Isso significa que havia pessoas que that deveriam weren't ter sido healed. curadas que não foram. There were people who should have received Pessoas help. que deveriam ter recebido that didn't ajuda receive e help. não receberam ajuda. When we're not skillful, Quando não somos habilidosos, there's people that should have been helped. tem pessoas que deveriam that ter weren't sido helped. ajudadas e não foram. So we want to be skillful. Então nós
nós queremos ser habilidosos. Hallelujah. Aleluia. At learning to release E aprender the power of a God liberar o that poder we're de Deus filled with. com o qual nós somos cheios. We don't just wait for someone to pray for Nós us. não esperamos alguém orar por nós. It's scriptural and right to have someone to É pray. bíblico e correto que But we alguém shouldn't ore. stay in that Mas flow all nós the não time. deveríamos ficar nesse We should fluir o learn tempo to todo. release faith for Nós temos ourselves que aprender a in the liberar fé power por of nós God mesmos no and poder de receive Deus. our help. E receber a Receive nossa what we ajuda. need from heaven. Receber o que precisamos dos céus. People think many times, Pessoas pensam muitas if God vezes, wants me healed, He'll se just heal Deus me. quer me quer curado, If Ele God me wants me to cura. have a miracle, Se He'll Deus just quer give que eu it. tenha um milagre, Ele vai fazer. But everything we receive from Mas God, tudo que recebemos de involves Deus us. nos envolve. we have a part to play. Nós temos uma parte a It's fazer. not all on God. Não é tudo só This com is a Deus. responsibility gospel. Esse é um We have evangelho a de responsibility. responsabilidade. We have a Temos part to play. uma responsabilidade, When uma God's parte a going to fazer. perform a miracle for us, Quando Deus vai fazer um He's milagre going to para nós, involve us. Ele vai nos He's not going to envolver. bypass Ele us. não vai passar por He nós. needs our part Ele to be played. precisa da nossa parte. Every day when cooperando. I get ready, Todo dia quando eu me arrumo, I get dressed, eu me arrumo, me I visto, turn on the hair dryer. eu ligo o secador. I don't just lay the hair dryer on the bathroom Eu counter. não deixo lá o secador em cima Say, well, if God da wants bancada that hair dryer do to banheiro. work, Bem, se Deus quisesse He'll que esse turn it on. secador funcionasse, Ele ligaria esse secador. No, God's not yet ever Não. turned on a hair dryer for me just because I need it. Não, Deus nunca ligou o secador para mim só porque eu precisei dele. Likewise, Da mesma God's forma, not just turned on the power because Deus I não need vai it. só ligar o poder só porque eu preciso. Every day, Todo dia. I flip the switch Eu on tenho that que hair acender, ligar o botão I daquele turn it secador. on Sou eu when que I ligo. need it. Quando eu preciso. I don't expect that hair dryer to work. Eu não tenho expectativa desse Until I secador flip the funcionar switch. até eu mesma Yet ligar o people botão. want God to do E assim something pessoas querem without que their Deus part. faça sem a parte We have to delas. flip the switch. Nós temos que ligar o botão. What is that switch? Que botão é esse? That is our faith. Essa é a nossa To fé. flip that switch. Para ligar esse To botão. turn on the power of Para God. ligar o poder de Deus. Amen. Amém. I'll close with this. Vou encerrar com isso. I was preaching on the power of God on Eu one estava occasion. pregando sobre o poder de Deus numa ocasião. And there was a family there. E tinha uma família ali. And they heard my sermon. E eles ouviram a minha pregação. I preached on a Sunday morning. Eu preguei num domingo de And then manhã I flew out that night to go back to e California. voei de volta naquele mesmo dia à noite para Early Califórnia. Monday morning, Na segunda de the manhã, pastor called me. o pastor me ligou. And he said, Nancy, I need Ele to tell disse, you what happened. Nancy, eu preciso te contar o que aconteceu. He said one of the families in the church, Ele disse, uma das famílias na they had a igreja, teenage son eles tinham um filho adolescente who was working a night shift. que estava trabalhando no turno da And he was noite. driving home from work about 5 o'clock in the E ele morning. estava voltando para casa tipo And a 5 drunk horas da driver hit manhã. his car. E um bêbado atingiu o carro And their dele. cars were wrapped around each other. E o carro bateu um no outro. And when the medics got there, E estavam todos embolados, um carro no outro. they Os tried to paramédicos chegaram, communicate with the young man. tentaram se comunicar com aquele And jovem there was no response. e não havia nenhuma resposta. And they knew that there's no way he could have E survived. eles sabiam que não tinha como ele ter sobrevivido àquele And acidente. so they pulled out the body bag Então eles abriram um saco and para they laid colocar it by o the corpo. car. Deixaram um saco ali aberto, já They were posicionados. able to get hold of his parents. E conseguiu pegar os pais dele. They told the parents his condition. Ligaram para os pais dele, disseram para os pais a condição do And they garoto. said there's no way he survived this. E disseram não tem jeito nenhum dele So when they sobreviver came isso. to the crash site, E aí quando eles chegaram They no stood on the local other do side of the acidente, road. eles ficaram do outro lado they da saw the rua. body bag. Eles viram os sacos com os corpos. And they were working with a mechanism E eles estavam trabalhando com um mecanismo called the jaws of life. chamado jugular da vida. It's a piece of equipment to É cut uma the car ferramenta apart que usa para quebrar so partes that do they carro could de get him metal. out.
cortam o metal para tirar o because they rapaz de lá couldn't de even dentro. get him out of the car. Porque eles nem conseguiram until they pegar cut o it rapaz de dentro do carro até eles And it cortarem o took them metal. an hour E levou isso 1 hora mais ou menos. working to cut that car apart Cortando aquele metal para to tirar, even get to his body. para chegar no corpo do rapaz. And for an hour, E por 1 hora, the parents remembered os pais what I taught, lembraram daquilo what que eu the tinha word pregado, said, do que a palavra and they diz. stood on the other side of the road. E eles ficaram do outro lado da rua. And they started E activating eles power. começaram a ativar o poder. And they said, the power of God's in that E eles car. disseram, o poder de Deus está The nesse power of carro. God's in our O son. poder de Deus está sobre o The nosso power of filho. God is working. O poder de Deus está Remember operando. Jesus said, Lembra, Jesus there's disse power present que everywhere. tem poder presente You em have to todo know lugar. it's present Você tem que saber and que give está it presente e dê ação Know a it's isso. present Saber que está and give it presente action. e dar ação. That's our part. Essa é a nossa parte. So for an hour, Então, por 1 they hora, just stood on the eles side ficaram lá do and outro they lado thanked da God, BR, agradecendo a releasing Deus, faith liberando in that fé power. naquele poder. Thank God that power's working. Graças a Deus, esse poder It's está working funcionando. in his body. Está funcionando no corpo It's dele. working in that Está car. funcionando nesse carro. And when they finally cut that E car finalmente, apart quando conseguiram cortar o metal to dos pull that carros boy out, para tirar he o came rapaz dos walking out. destroços, ele saiu andando. why? Because they Por assigned quê? the power. Porque eles designaram o poder. I don't care what Não situations in your importa qual life seja a situação na tua look like they're vida. beyond help. Parece que está além de They're alguma not beyond ajuda. power. Não está além The do power poder. of God O poder de Deus greater than your é need. maior do que a tua Hallelujah. necessidade. Aleluia. That power Esse poder is waiting for está someone to activate esperando it. alguém I said that ativá-lo. power Esse poder is waiting for está someone to activate esperando por alguém. That power's pra not waiting ativá-lo. on God. Esse poder não está It's esperando waiting em on Deus. faith. Está esperando a fé. Faith is our part. Fé é a nossa So parte. to sit back Então, de sentar and wait for God to do e something, esperar Deus fazer your algo, miracle will pass you by. o seu milagre vai passar por But você. you have to release your Mas faith. você tem que liberar a sua And fé. that power E esse will poder respond to vai faith. corresponder à fé. Because the power of God Porque o poder de always Deus meets faith. sempre se encontra com a fé. Hallelujah. Stand with me to your feet Você pode tonight. ficar de pé comigo nessa noite. Hallelujah. Aleluia. If you're in this place Se você tonight está nesse lugar nessa noite and you need healing power, e você precisa de poder To que work in your cura body. para operar no seu corpo, we're going to release faith nós vamos liberar in the fé power of God no poder de right where Deus. you're at. Onde você está? Hallelujah. Aleluia. So if you say, I have pain, Então, se symptoms, você diz eu tenho dores, sickness, sintomas, disease in my doença, body, enfermidade no meu corpo, just raise up your hand levante a sua mão bem alto, as a sign como um sinal that I release faith. que eu libero fé. believe in the power of Eu God. creio no poder de Deus. The power of God has to be believed O in. poder de Deus ele tem que ser crido. Hallelujah. Aleluia. We believe in the power Nós of God. cremos no poder de Paul said Deus. that your faith would not stand. Paulo disse para que a tua fé in the não se wisdom of apoiasse na but sabedoria it de would homens, stand mas se in the se power of apoiasse God. no poder de Deus. So right where you're at, Então aí mesmo onde você está, whatever your physical need is, seja qual for a sua necessidade I'm gonna pray. no corpo físico, eu vou and orar. you release your E faith, você libera a You sua join fé. your faith Você una a sua with fé us tonight. conosco nessa and noite. receive, E receba, activating that power. ativando esse Hallelujah. poder. Aleluia. Father, Pai, we thank you nós te that agradecemos. you have filled us. Porque o Senhor nos with divine encheu power. de poder We divino. believe Nós cremos in that power, neste poder. and we do our part. E nós fazemos a We nossa release our parte. faith, Nós liberamos a in nossa the fé power of God. no poder de Deus. and we say E nós for that dizemos power para esse to poder, go into our body, entre no nosso corpo from the físico, top of my head do alto da nossa to the cabeça, soles of my a feet. planta dos nossos You pés. drive out Você afugenta symptoms, toda dor e sintomas, sickness and disease. doenças e enfermidades. In Jesus' Em name, nome de I Jesus, receive eu the recebo power of o God poder de right Deus now. agora I mesmo. believe Eu creio. it's working in me Está operando em right mim now. agora mesmo. Right now. Agora That mesmo. power's Esse working. poder está Be funcionando. whole in Jesus' name. Sejam curados Be em nome de whole in Jesus. Jesus' Seja name. curado em nome de Jesus. So if there was something that would be difficult for you to Então, do, se tem algo que seria difícil você fazer, some way you can
give action. Algum movimento no corpo que você não Maybe if you conseguia had back antes. trouble, Talvez bend você from tivesse side to side. dor nas costas. Or if you had shoulder Você dá trouble, uma move that shoulder curvada. around. Se você tem problema What no are we ombro, doing? vire Faith o is an ombro. act. O que estamos fazendo? acts on the Fé power é of uma God. ação. Age sobre o poder de We're not Deus. checking to see if it works. Nós não estamos But we checando give para ver se está action to the funcionando. power of Estamos God. dando ação ao Maybe you poder had de problems Deus. with your knees. Talvez você tinha Lift up problemas your knees. com Do os something joelhos. you could Faça not do algo que before. você não conseguia fazer antes. Hallelujah. Do Aleluia. something Faça you algo could not do que before. você não conseguia fazer Why? antes. We give action Por quê? Porque to nós the damos power of God. ação ao poder de I Deus. believe Eu creio in the power of no God. poder de Deus. Say it with me. I Diga believe comigo, eu creio in the power of God. no poder de Deus. It's working in me. Ele está operando em mim. You say, Pastor Nancy, I don't need healing. Você pode dizer, pastora Nancy, eu não preciso de If cura. every day Se todo you dia will say, você the disser, power of God is o working in me, poder de Deus está it funcionando em will mim, build health in you. vai And construir keep out saúde sickness and divina em disease. você e vai manter doença e Don't enfermidade wait till fora. something goes wrong in your Não body. espere algo errado Before you acontecer no seu release corpo. faith Antes de in the você power liberar of God. fé no poder de Deus. James said, Tiago we are diz, kept nós somos by the power of mantidos God. pelo poder de Through Deus, faith. pela fé. I believe Eu creio in the power of no God. poder de Deus. I believe Eu in creio the power of no God. poder de Deus. Maybe there's some other arena of your life. Talvez exista outra arena na Maybe sua you need vida. God's power in your finances. Talvez você precise do poder In de your Deus home. nas suas finanças, na With sua your casa, children. com os seus In your filhos, business. nos seus negócios. Let's release Vamos liberar our faith. a nossa fé. whatever need you Seja have. qual for a necessidade que você tem. Hallelujah. Aleluia. Father, Pai, I thank you. eu te agradeço. Say it with us. Diga isso conosco. Father, I thank you Pai, eu te agradeço for your power. pelo teu poder. And I say E eu digo, that power esse poder goes into the need of my life. entra nas necessidades da minha vida. It's working Está in my funcionando home, na minha casa. It's working Está in funcionando my family, na minha família. It's working Está in funcionando my mind, na minha mente. It's working Está in funcionando my business. nos meus negócios. It's working Está in my funcionando finances. nas minhas finanças. I believe Eu in creio the power of no God. poder de Deus. I receive Eu that recebo power, esse and I poder. will faithfully E eu vou release fielmente that power liberar esse every poder day todo dia into my na life. minha vida. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. We Aleluia. thank you, Jesus. Te agradecemos, We thank you, Jesus. Jesus. Te agradecemos, We Jesus. glorify you. Nós te We glorificamos. glorify Te you. glorificamos, Jesus. Hallelujah. Aleluia. Let's not live in the dark Não vamos ficar no escuro when we have the power of life. enquanto nós temos o poder Let's da not live in luz. sickness Não vamos when we have viver the na power of doença health and healing. enquanto já temos Let's not live poder in lack para a saúde. Não when vamos we're viver na wired with falta, prosperity. já que fomos criados Hallelujah. para a prosperidade. Let's not do Aleluia. without. Não vamos passar I said, sem. let's not do Eu without. disse, não vamos passar sem. You don't have to wait Você não tem que for esperar the pastor to pray for you. pelo pastor para orar It's por a você. privilege to do É that. um privilégio But you don't fazer have to isso, wait for mas that. você não tem que Because the esperar power isso, of God's in you. porque o poder de Deus está The em power of God você. responds to O your poder de faith. Deus responde à sua fé. Hallelujah. And Aleluia. it matters E importa when situations and circumstances quando arise. situações e circunstâncias Did you se levantam, remember? que você se Wait a lembre. minute. Espera um momento. God's wired me with power. Deus me criou com And it's for poder. these times. E é para esses tempos assim. Don't fail to release your Não faith. fracasse in em the power of liberar God. a sua fé no poder de Deus. Hallelujah. We Aleluia. have divine help Nós temos ajuda that we divina. live this life. Nós vivemos every essa day vida todo by the dia power of God. pelo poder de Deus. Hallelujah. Aleluia. I believe Eu creio in the power of no God. poder de Deus. It's working in me Está now. operando, funcionando em mim working agora in me mesmo. now. Está funcionando em working mim in agora me mesmo. now. Agora It's mesmo. working in me Está now. funcionando em Right mim now. agora mesmo. Right now. Agora mesmo. working in Está me. funcionando em mim. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Give him thanks Aleluia. tonight.
essa and noite. worship Him Levante tonight. a sua voz e adore ao Thank you, Senhor. Pastor. Obrigado, pastor.